Bolsonaristas invadem o Congresso em Brasília. Afinal, como a gente pode explicar esse acontecimento à luz da filosofia? O que a filosofia, a psicologia, a psicanálise dizem pra gente a respeito desse acontecimento político muito relevante? Enfim, eu sou Felício Molinari, doutor em filosofia, e esse é o A Filosofia Explica de hoje, uma filosofia explica todo especial. Afinal de contas, os acontecimentos que aconteceram, obviamente, no último domingo, trazem essa questão do comportamento bolsonarista. Deixa eu ver um pouco melhor sobre isso à tona. Enfim, o que a filosofia diz disso? Será que existe algum culpado? Será que a gente pode culpar alguém? Será que aquilo é realmente terrorista? E se é, quais são suas origens? Enfim, antes de continuar esse vídeo, já vou te fazer um convite aqui à reflexão filosófica profunda. É claro que a primeira impressão que a gente tem, a primeira vontade, é colocar a culpa em A ou em B, ou é tirar a culpa nossa, enfim. O que eu vou te convidar aqui é fazer uma reflexão filosófica profunda para além daquelas que já estão sendo feitas pela mídia e pelos principais meios de comunicação do país. Já adianto que eu estou de acordo com uma boa parte, com a maior parte dos comentários que se tem. Óbvio, vou começar logo falando isso. Claro que os ataques ali são condenáveis, porém, o que a gente quer aqui é fazer algo mais profundo. A gente quer entender o que leva uma pessoa a fazer aquilo. A gente sabe muito bem, isso eu tenho certeza, que do espectro mais à direita ao mais à esquerda, nós sabemos que ali não estão, digamos, criminosos com vasta ficha criminal. Nem todos são isso. A gente viu nos vídeos, tem, por exemplo, senhoras já de idade, senhores de idade, que foram levados por um fator que a gente vai explicar aqui, foram levados a fazer aquele ato. E para explicar exatamente esse ato, a gente vai apelar aqui a um grande pensador, que é o Sigmund Freud, sobretudo no seu escrito Psicologia das Massas e Análise do Eu. Então vou deixar até o link para o livro, caso você queira adquirir, aqui na descrição. Enfim, a gente vai analisar essa psicologia das massas para buscar uma resposta mais profunda sobre esse acontecimento. Afinal, por que algumas pessoas elas fazem certas coisas que não fariam se estivessem sozinhas? Por que algumas pessoas se sentem mais encorajadas a atos terroristas quando estão em grupo e quando estão sozinhas elas não tomariam essas decisões, essas ações? É isso que a gente vai tentar explicar nesse vídeo, é claro, tomando o exemplo da invasão bolsonarista do domingo. Enfim, o nosso objetivo aqui, então, é explicar esse comportamento de manada que algumas pessoas têm, seja de direita ou esquerda. Já vou adiantar aqui para você, esse comportamento de manada, ele não é politizado, ele pode acontecer tanto com quem é de esquerda quanto com quem é de direita. E é para isso que a gente vai apelar ao Freud para explicar. Pois bem, inicialmente eu já vou te fazer um convite antes de continuar esse vídeo. Se você tem alguma sugestão ou algum comentário para fazer, você pode deixar aqui na caixa de comentários ou ir lá no meu Instagram. A gente pode ter uma conversa mais direta. E se você quiser um vídeo especial para você, é só você se tornar membro desse canal, deixar sua sugestão que eu já preparo um vídeo para você. Combinado? Agora a gente volta aqui. Freud diz o seguinte: não existe psicologia individual. Não é possível, não só para Freud, mas para toda a psicologia social, para a psicologia contemporânea, é parte desse pressuposto, que não é possível analisar a psique humana, qualquer atividade psicológica humana, do ponto de vista meramente individual. Ou seja, não tem como a gente analisar, por exemplo, João das Couves, que estava ontem na manifestação de Brasília, enfim, meramente por ele mesmo. Todo aspecto psicológico ele é social por excelência. Isso vai estar no livro ali escrito na Psicologia das Massas, do Freud, e vai dizer que todo o eu ele é constituído socialmente. Ou seja, você que está me vendo só é você mesmo, não como uma ilha, mas sim como um conjunto de relações. São esses conjuntos de relações que fazem a gente ser o que a gente é. Vou até te dar um spoiler aqui que talvez você não goste. Sabe a sua opção política? Pois bem, ela pode até ser fruto de uma reflexão filosófica profunda, mas ela tem muito da sua relação com os outros para que te levaram a ter esse pensamento. Então a nossa própria posição política e tudo mais é levada por essa intersubjetividade. Mas a gente continua. O Freud diz, isso baseado em vários outros pensadores, que o ser humano ele não é um animal individual isolado. Ou seja, ele não é um animal solitário. Ele vive em grupos, desde sempre. Ele é um animal, assim como outros no reino animal, que não vive sozinho, não é um lobo solitário. Ele vive não de forma coletiva, aqui não como um rebanho. Aqui que vai entrar um conceito importante.
O ser humano ele não vive como um rebanho, ele vive muitas vezes como uma horda. E aqui a gente vai para esse conceito de comportamento de horda. Vamos lá, vamos simplificar a coisa aqui. O que é uma horda? Uma horda é um grupo de pessoas meio que desordenado, que precisam de um líder para guiar. Calma, não estou aqui falando que esse líder precisa ser o Bolsonaro, ele pode ser o Bolsonaro, ele pode ser o Hitler, ele pode ser o Lula. Não interessa isso agora. A gente vai analisar o comportamento psicológico dessas pessoas. Mas essa horda, ela se revela quando? Ela não se revela necessariamente quando você está sozinho ou em poucas pessoas. Esse comportamento de manada, de horda, acontece sobretudo quando a gente está numa grande multidão. A gente pode ver isso, por exemplo, em meios políticos, é claro. O fascismo e o nazismo são exemplos disso. De quando você está num grande grupo de pessoas e as pessoas vão fazendo coisas e você se deixa levar. Aqui eu vou dar um exemplo um pouquinho fora da política. Sabe quando você tem aquelas várias brigas de futebol? Pois bem, tá todo mundo ali, um monte de gente, sabe? E aí quando começa uma briga, você é levado por uma emoção inconsciente e você vai e começa a brigar também. Talvez você não faça isso porque você nunca participou de uma briga de futebol. Eu também já confesso que nunca participei. Mas é um movimento meio que involuntário. Isso é um comportamento de manada, que é o que Freud vai analisar. Esse comportamento que faz a pessoa abrir mão do eu, né, da sua subjetividade, e ir para uma vinculação com o seu líder. Vinculação com o seu líder. Todo grande grupo de indivíduos, ele necessariamente ele carece ali, ele precisa de um líder. Isso é sempre retórico. Não só retórico, isso é necessário. Porque quando você tem um grupo ali seguindo, ele precisa de um líder. E se não tem esse líder, aí as coisas vão se degringolar. E normalmente esse líder ele é um líder carismático. Não de ser gente boa. Ele é um líder carismático no sentido de ter carisma do grego. Ou seja, no sentido de tocar as emoções das pessoas. Aí o Freud vai usar aqui dois conceitos muito importantes. Que são o conceito de carisma, no sentido de tocar a emoção. E o conceito de narcisismo. O narciso aqui, o conceito de narcisismo, ele é o líder, alguém que só pensa em si e a partir dos outros. Para aqui e vamos refletir um pouquinho. Vamos pegar o bolsonarista aqui como exemplo. O bolsonarista, ele tem uma relação tão grande com o Bolsonaro, o seu líder. Volto a falar que eu poderia citar vários outros, mas como o vídeo é sobre bolsonarismo, ele tem uma relação tão grande, ele abre mão muitas vezes da sua subjetividade em prol desse líder carismático. Vou dar os pontos aqui necessários para você entender. Muitas vezes você conhecia e conhecia de fato aquela pessoa ali, seu vizinho, desde sempre era uma pessoa super calma. Só que o bolsonarismo foi fazendo aquele seu vizinho, o seu Luiz da padaria, ser menos Luiz e se deixar levar por um comportamento de ordem de manada. E aí você se surpreende ao ver o vídeo que o seu Luiz da padaria estava lá invadindo o Congresso, uma pessoa super pacífica. O que será que aconteceu? Às vezes, o seu Luiz ele até foi para a manifestação ali sozinho. Ele pensou, não, eu vou sim na manifestação, eu vou votar no Bolsonaro, eu vou lá na manifestação. E ele nem foi com o intuito de depredar nada, de quebrar nada. Só que quando estava lá, ele foi tomado por essa emoção, esse comportamento de horda, faz com que a sua subjetividade, o seu eu, o seu intelecto, se você quiser de forma mais simples, seja diminuído, ele haja conforme uma manada. Ele haja conforme o seu líder indique. Aqui nós temos vários exemplos que demonstram isso. Muitas pessoas que foram para as manifestações de domingo, a gente não vai falar aqui se elas são terroristas ou não, porque não é o caso do vídeo neste vídeo. Mas muitas pessoas que foram ali, eu tenho certeza, e você também deve ter, que elas não foram, a princípio, com o intuito de quebrar nada, mas elas quebraram. Elas quebraram. Elas depredaram. Elas cometeram, sim, crimes. Por que elas fizeram isso? Porque eles tiveram esse comportamento que é humano. Para Freud, isso é um comportamento humano. O Freud tira disso de um outro teórico, que é o Gustave Le Bon, que tem também outro livro bem bacana, que eu também vou deixar aqui na descrição, que é o livro Psicologia das Multidões, escrito em 1985. O Le Bon não é o único teórico que o Freud vai pegar, ele vai pegar de outros teóricos também, mas o Le Bon, ele fala o seguinte, que a horda ela não é caótica. Muitas pessoas podem pensar que a horda, esse grupo maluco de pessoas, eles agem desordenadamente, mas não é assim. A gente pega o que aconteceu no domingo, na invasão bolsonarista,
ainda que a gente tenha a noção de uma desordem, ali não há uma desordem, há uma lógica interna da horda. E que lógica interna é essa? Aqui que a gente vai começar a ir mais a fundo no processo. Normalmente nós temos e sofremos, para a psicanálise freudiana e para todo tipo de psicanálise, nós sofremos traumas ao longo da vida. E a gente usa esses traumas, nós usamos nossa vontade, enfim, nossos instintos, por que não? Para fazer aquilo que muitos psicanalistas chamam de sublimação. Por exemplo, às vezes você sofre uma porrada da vida, sei lá, vou usar um exemplo bem banal. Às vezes você toma um par de chifres. E aí, ao invés de você, sei lá, agredir sua namorada, ex-namorada, matar a sua esposa, cometer feminicídio, não, você faz algo muito mais sublime, que é o quê? Não, ela me traiu, a partir de agora também eu vou cuidar da minha saúde, eu vou me cuidar, eu vou cuidar de mim, da minha saúde, eu vou fazer academia, vou buscar melhorar minha aparência, ou seja, isso é sublimação. Você para, reflete e dá vazão, uma vazão que a sociedade vê com bons olhos, aquilo que você sofreu. Você sofre o impacto e seu instinto que está ali, ele é reprimido, mas o instinto reprimido ele é direcionado para algo mais sublime. Isso é o conceito de sublimação em psicanálise. Que nada mais é do que o quê? Você canalizar a sua repulsa, o seu ódio, o seu instinto, o seu sentimento para algo bem visto pela sociedade. O problema é que esse conceito de sublimação, ele não é existente quando você está na horda. Por quê? Porque quando você está na horda, nesse grupo desordenado de pessoas, quando você está naquele grupo ali bolsonarista, por exemplo, ou mesmo de um time de futebol, quando você está em um grupo muito grande, você não pensa. Você age conforme o grupo vai. É igual o boi quando ele começa a correr e os outros vão correndo atrás, sabe? É um comportamento realmente de manada. Isso é um grande problema. Não é possível sublimar. Por quê? Porque você vai dar uma vazão instantânea para sua repulsa. Por exemplo, vamos aqui também de forma mais tranquila. Todo bolsonarista tem um direito democrático de se não gostar do resultado das eleições. Não gostei, o Lula não me representa. Muitas pessoas de esquerda falaram a mesma coisa quando o Bolsonaro foi eleito. Olha, não gostei do Bolsonaro, não gosto do Bolsonaro, o Bolsonaro não é meu presidente, ele não me representa. Ok, isso está no âmbito da democracia. Sublimando isso, o que muitos fizeram, por exemplo, em 2018? Não gostei das eleições, vou proteger os meus, vou proteger, vou estudar mais política, vou me envolver com a política, vou me envolver, enfim, deram uma vazão sublimada. Direcionaram sua raiva para algo positivo, por exemplo. Fizeram manifestações, poderiam ter feito greve, fizeram uma rede de apoio. Isso acontece. Agora, quando nós estamos com muita gente enraivecida, essa raiva ela não tem filtro. A horda não deixa esses filtros da consciência direcionarem a sua raiva. Por isso que o seu Luiz da padaria, que eu mencionei aqui, um caráter óbvio fictício, a Dona Maria, que é sua vizinha, embora tenham 70, 60 anos e sejam pessoas aparentemente pacíficas, quando elas estão na horda, ao invés de elas reclamarem do Lula, enfim, ficarem no mero post de fake news no WhatsApp, elas agem violentamente porque elas já perderam o filtro. Porque elas não conseguem pensar nas consequências daquilo que estão fazendo. E isso é o grande problema das hordas. As hordas, todas as hordas, sejam elas hordas de esquerda, de direita, de times de futebol, de torcidas de futebol, qualquer horda, ela precisa ser controlada. Controlada institucionalmente, de preferência. Para você não achar que eu estou aqui falando meramente de política, você vai ver como que a horda ela necessariamente ela precisa ter um certo tipo de controle. Vou pegar aqui uma festa que eu particularmente adoro, Carnaval. Olha, Carnaval é uma coisa muito bacana porque a gente dá vazão ao nosso sentimento. Tem gente que quer se vestir de mulher e se veste, tem gente que aproveita para beber pra caramba, tem gente que aproveita para beijar na boca, aquilo que não consegue fazer no ano inteiro, enfim, se fantasiar, dar lugar à fantasia. Só que, até dar lugar à fantasia, é preciso ali um certo controle. Tem gente muito enraivecida no carnaval e que vai pro carnaval arrumar briga, arrumar confusão, querer dar vazão ao sentimento. E quando que essa briga acontece, vamos olhar com uma lupa? Não é do nada, não é do nada. A pessoa ela se junta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amigos e aí acontece a briga. Você com certeza tem um amigo que agiu assim ou age assim até hoje. Ele é super tranquilo, mas e quando está com vários amigos, começa a arrumar confusão com os outros. Por quê? Pelo fato de estar com vários amigos, primeiro,
não é só ele se sentir mais protegido fisicamente. Não, não é isso. Porque se ele parar para pensar, hoje em dia ele pode estar com 10 amigos. Se o adversário, ou melhor, o rival, o inimigo dele tiver um 38, dá um tiro na cabeça dele e acabou. Mas aqui o que acontece? Quando estamos em muitas pessoas, nós perdemos o poder de sublimação e agimos de forma violenta. As hordas, elas têm, por excelência, por essência, esse comportamento virulento, por isso que precisa ser controlado. Quem diz não sou eu, é o próprio Freud. O próprio Freud. E da onde vem? De onde vem essa ação violenta? De qual é a sua origem? Né? Qual é a explicação para isso? Bom, Freud ele vai traçar um paralelo aqui com a infância. Ele diz o seguinte, que quando a gente age violentamente, no sentido de horda, e a gente age, sobretudo, precisando de um líder, a gente meio que repete uma certa nostalgia pela nossa primeira infância. Se você parar para pensar, uma criança ali na sua primeira infância, segunda infância, enfim, até os 5, 6 anos de idade, se quiser, ela tenta sempre ali estar no limite da vazão dos seus sentimentos. Ela tá com raiva, ela chora, ela briga, ela reclama, esperneia, faz birra. Só que ela tem um líder controlador. Um líder controlador, que é o pai, a mãe, a avó, enfim, a figura paternal. Eu sei que talvez possa soar machista a ideia de figura paternal, mas eu estou aqui usando a expressão do Freud. Então, da época do Freud. A figura paternal, que pode ser a mãe, pode ser a avó, a tia. A figura paternal é aquela que impõe limites. Então a criança ela vai obedecer cegamente aquilo que o pai mandar. Porque o líder serve para isso. O problema que o Freud vai fazer esse paralelo é por quê? Porque a gente leva essa marca da primeira infância também para a vida adulta. E no fundo, tudo que nós queremos de forma irracional está sob a tutela de alguém, sabe? Porque a gente pode agir de qualquer forma, mas sempre obedecendo, a gente abre mão da nossa criticidade, e é isso que a gente faz quando a gente está em um grande grupo. A gente abre mão do eu, da nossa subjetividade, em prol de um grande grupo, e aí a gente age como se a gente fosse uma grande criança levada, que no máximo que vai tomar algumas palmadas do pai, mas a gente age como se tudo fosse permitido, até que nosso pai fale que não pode. Esse é o comportamento político, muitas vezes, de um bolsonarista. Ele acha que tudo é permitido, até que seu líder máximo fala, não pode. Esse líder máximo pode ser o Bolsonaro, pode ser o Silas Malafaia, pode ser, enfim, o Marco Feliciano, pode ser várias pessoas. É preciso que o líder fale o que possa e o que não possa. Ele já abriu mão da criticidade. Isso também vale para a esquerda, muitas vezes. Vale para o cirista, muitas vezes. Pode ser tudo. Aí o Lula fala uma coisa, não, agora então não pode. Essa demarcação de horda, ela é natural para o Freud do ser humano. Por isso que é necessário o controle. Por isso que é necessário o controle. Só que, aqui para finalizar, esse vídeo que eu sei que está ficando um pouco longo, mas o assunto é sério e a teoria do Freud também é bem pesada. Só que é o seguinte, não é algo racional. Então não adianta você virar pro seu Luiz, que estava lá na manifestação, e tentar explicar para ele que o que ele fez foi crime. Talvez ele até entenda, mas esse comportamento de horda não é racional. Eu posso falar aqui 1 milhão de vezes para você. Eu mesmo posso ler o Freud 1 milhão de vezes. Quando eu, Felício, estiver em um grupo, isso vai se aflorar em mim também. Vai se aflorar em mim. A gente se sente uma parte dessa ordem enraivecida. Não é racional. Isso é inconsciente. Por isso que não basta argumentar. Por isso que a saída, seja para as manifestações golpistas, bolsonaristas de vândalos, seja para muitas manifestações políticas que a gente tem, comportamento de horda, seja para manifestações muitas vezes no futebol, em brigas de rua, isso tudo sempre vai acontecer. A sua gravidade, então, não vai ser resolvida, diminuída por meio da argumentação racional, e sim por meio da querela e do olhar vigoroso das instituições. É preciso uma polícia forte, um judiciário forte, o controle social forte, sobretudo para grupos de pessoas unidas em prol de um líder. Isso é que é sempre preciso, isso que Freud diz e que vários outros teóricos, como, por exemplo, deixa eu aqui chegar aqui no lado para pegar só 2 teóricos. Essa aqui é uma outra teórica, a Hannah Arendt diz isso nas origens do totalitarismo, e também um outro ator que eu gosto bastante, que é 2, na verdade, né, o Adorno e o Horkheimer, também falam aqui na dialética do esclarecimento. 3 grandes autores aqui, 4, né? Freud, Hannah Arendt
e a dor de Horkheimer no Dialética do Esclarecimento. Todos eles falam isso. Nós queremos minimizar esses problemas, é preciso, então, controlar e ter o controle por meio das instituições. Enfim, é isso. Essa é uma explicação um pouco mais aprofundada, com base na psicanálise, a respeito do que acontece na psicologia das massas. E se você gosta de psicologia, psicanálise e filosofia e gostou desse vídeo, é só deixar seu like e se inscrever no nosso canal, pois toda semana a gente traz aqui vários vídeos novos para você. É isso, eu sou o Felipe Molinari e vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Próxima.